Olá, queridos amigos! Bem-vindos a uma jornada extraordinária ao coração de um paraíso escondido na costa oeste da África. Hoje, vamos levá-los a São Tomé e Príncipe, um lugar onde a beleza natural se funde com a calorosa hospitalidade de seu povo. É verdade, Rebeca. E como podemos ver, estamos vestidos com roupas típicas de São Tomé e Príncipe. Essas vestes não são apenas uma escolha estética, mas um símbolo de respeito e conexão com a cultura local. Fomos gentilmente convidados a usá-las numa demonstração tocante de acolhimento e integração. Exatamente, Douglas. Esta roupa colorida que estou usando é chamada de pano, um tecido tradicional que conta histórias através de seus padrões vibrantes. Cada dobra e cada cor tem um significado profundo, refletindo a rica herança cultural destas ilhas. E eu estou usando uma camisa típica dos homens são-tomenses. É leve, é fresca, perfeitamente adaptada ao clima tropical das ilhas. Vestir essas roupas nos faz sentir verdadeiramente parte da comunidade durante nossa missão. A nossa jornada a São Tomé e Príncipe foi muito mais do que uma viagem simples. Foi uma imersão em um mundo de contrastes deslumbrantes. Praias de areia dourada beijadas por águas cristalinas, florestas tropicais exuberantes que abrigam uma biodiversidade única e um povo cuja generosidade e alegria de viver tocam profundamente a alma. Preparados para embarcar nesta aventura conosco? Vamos explorar não apenas a beleza física dessas ilhas paradisíacas, mas também o impacto transformador que uma missão de amor pode ter, tanto na vida que tocamos, quanto em nossas próprias vidas. Bem-vindos a um paraíso chamado São Tomé e Príncipe. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito, apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Próximo ao Golfo da Guiné, São Tomé e Príncipe surge como um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder transformador da história. Estas ilhas gêmeas, outrora desabitadas, foram descobertas por exploradores portugueses em 1470, preparando o cenário para uma complexa tapeçaria de entrelaçamento cultural e evolução social. A história das ilhas começou com um sonho ambicioso de criar o Império do Açúcar. Colonos portugueses, incluindo condenados e crianças judias arrancadas de suas famílias, chegaram para cultivar o rico solo vulcânico. Ao lado deles vieram africanos escravizados, trazidos à força para alimentar a economia de plantação em crescimento. No século XVI, São Tomé havia se tornado o maior produtor de açúcar do mundo, um triunfo agridoce construído sobre as custas dos oprimidos. No entanto, a história das ilhas não é apenas de exploração, é uma narrativa de resistência e fusão cultural. A história de Amador, um autoproclamado rei dos escravizados que liderou uma revolta massiva em 1595, exemplifica o espírito indomável daqueles que lutaram contra a injustiça. Embora sua rebelião tenha sido finalmente sufocada, o legado de Amador vive como um símbolo de coragem e liberdade. À medida que a produção de açúcar diminuía, as ilhas testemunharam o surgimento de cultivo de cacau e café, inaugurando uma nova era de transformação econômica. Este período viu o surgimento de uma sociedade crioula única, uma mistura vibrante de influências africanas e europeias que continua a moldar a identidade das ilhas hoje.
O século XX trouxe ventos de mudança, à medida que o desejo de autodeterminação crescia. O Movimento para a Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP, emergiu levando as ilhas a uma independência em 1975. Isso marcou não um fim, mas um novo começo na jornada das ilhas. Hoje, São Tomé e Príncipe se destaca como um museu vivo de arquitetura colonial, um hotspot de biodiversidade e uma nação que continua a escrever sua própria história. Dos ecos das revoltas de escravos aos ritmos da vida contemporânea, estas ilhas nos lembram da duradoura capacidade humana de resiliência, adaptação e esperança diante da adversidade. Eu vim com um conhecimento assim pequeno a respeito da localidade, do país. E quando eu cheguei aqui, primeiro, a visão que eu tive do avião, já olhei esta ilha como sendo um lugar paraíso de Deus. Que lugar lindo. Aí veio a segunda parte, conhecer as pessoas que moram aqui. São pessoas diferenciadas no tratamento, no carinho, na simpatia. E o desejo hoje, genuíno, ficar aqui. Necessidade, voltar para o Brasil para continuar as nossas atividades lá. Mas São Tomé, que me desculpe, mas vamos retornar outras vezes. Ao refletirmos sobre a rica história de São Tomé e Príncipe, não podemos deixar de ver como o passado moldou as necessidades atuais do seu povo. Esta pequena nação, outrora um centro de produção de açúcar e cacau, agora enfrenta desafios significativos, enquanto se esforça para se desenvolver e melhorar a vida de seus cidadãos. Hoje, São Tomé e Príncipe luta contra a pobreza com cerca de 1/3 de seus 225 mil habitantes, vivendo com menos de $1,90 por dia. O país é altamente vulnerável às mudanças climáticas que ameaçam seus frágeis ecossistemas e os meios de subsistência de muitos que dependem da agricultura e da pesca. Além disso, a nação enfrenta obstáculos econômicos, com a inflação atingindo 25,2% em 2023. Apesar desses desafios, há esperança. O país tem feito progressos no aumento da segurança alimentar, na redução da pobreza e no investimento em educação. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito, particularmente no combate à desnutrição, na melhoria dos cuidados de saúde e na construção de resiliência contra desastres naturais. É aqui que o chamado para servir se torna claro. Ao nos voluntariarmos ou participarmos de viagens missionárias a São Tomé e Príncipe, temos a oportunidade de fazer uma diferença tangível na vida das pessoas. Podemos contribuir em várias áreas de necessidade, como educação, saúde e projetos de desenvolvimento sustentável. Falando de desafios, é mais no aspecto de apoio dos materiais para o evangelismo. Os jovens têm vontade e fazem, mas precisa algum material que as pessoas que vão ouvindo possam ver, ler, mesmo Bíblias, que é um grande fator de desafio, porque em São Tomé não se vê Bíblias à venda e é difícil as pessoas comprarem Bíblias, porque a Bíblia não é um negócio aqui em São Tomé. Então, quase esses materiais como folheto, como a revista, a Bíblia, fica difícil porque isso tínhamos que trazer de Portugal e é um custo devido ao peso da moeda, euros, com relação à nossa moeda, não permite, porque a igreja também não teria todos os recursos para isso. Outro desafio que é a própria sociedade em si, que nem toda a gente não adere 100% por
por pensar que ainda a Igreja Adventista priva-lhes de alguma coisa que eles poderiam gozar enquanto vida, mas porque os jovens não têm outra atividade, não têm um futuro assim brilhante, e quando vê o jovem adventista mostrando um estilo de vida diferente e outros, então eles aderem ter a mesma vida que os jovens adventistas, então é mais fácil os jovens, mas os adultos têm alguma maior resistência, sobretudo aqueles que são católicos, ainda é um pouco mais, mas para outras denominações, porque eles já têm um conhecimento bíblico e quando encontram uma nova verdade, fica ainda mais fácil. Durante a nossa missão em São Tomé e Príncipe, nós ficamos profundamente tocados pela calorosa hospitalidade, bondade e alegria contagiante do povo local. Apesar dos desafios econômicos, os são-tomenses nos receberam de braços abertos, com sorrisos radiantes e corações generosos. E é um lugar lindo, lindo, muito lindo, com pessoas que são extremamente carinhosas, simpáticas e acolhedoras. E embora tenham muita necessidade, a gente observa que elas são muito necessitadas, mas elas não permitem que essa necessidade atrapalhe o amor que elas sentem pelas pessoas. Eu estou me sentindo verdadeiramente amada aqui nesse lugar. A hospitalidade, bondade e alegria do povo santomense foram contagiantes. A felicidade genuína que exibiam era simplesmente impressionante. Lembro-me vividamente das crianças nas escolas bíblicas cristãs de férias, seus olhos brilhando de alegria, não apenas pelas atividades, mas pela simples presença de pessoas que se importavam com elas. Os nossos filhos, Christopher e Olivia, foram particularmente afetados por essa experiência. Eles formaram laços profundos com as crianças locais e ficaram impressionados com sua felicidade, mesmo tendo tão pouco materialmente. No último dia, quando íamos para o aeroporto, nossas crianças choraram, pediram para ficar mais ou voltar em breve. Isto mostra o impacto profundo que a bondade e a alegria dos santomenses tiveram em nossa família. Missão é servir ao meu próximo. Assim como Jesus fez aqui na Terra, né? Pelo próximo. Agora eu tenho a grande alegria de estar servindo em São Tomé e Príncipe. Eu recebi um convite no ano passado para participar da Mission Trip aqui em São Tomé e Príncipe e cá estou. Nossa equipe de 16 voluntários do Canadá e do Brasil se uniu para servir a comunidade de São Tomé e Príncipe. Esta viagem não foi apenas uma missão, mas uma oportunidade de ensinar nossos filhos sobre o valor do serviço e da compaixão. Mateus 4:23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Este versículo captura perfeitamente a abordagem holística que adotamos em nossa missão em São Tomé e Príncipe. Assim como Jesus, nos dedicamos a ensinar, pregar e curar. Nossa missão buscou atender às necessidades espirituais, físicas e emocionais da comunidade, refletindo o ministério abrangente de Cristo. Então, tem uma missão indo agora aqui, acontecendo agora aqui na cidade, em vários pontos diferentes. E estamos aqui ajudando esse povo maravilhoso aqui, em várias comunidades, a conhecer mais sobre o Evangelho. E não só, porque nós também estamos aqui ajudando com feira de saúde, estamos aqui fazendo uma escola cristã de férias para as crianças, servindo alimento para eles, deixando eles divertirem um pouco, brincando um pouco com eles, está sendo muito bom.
Nossos esforços de ensino se concentraram em 5 escolas cristãs de férias, alcançando quase 600 crianças ao longo da semana. Esses programas não apenas forneceram lições espirituais envolventes, mas também garantiram que cada criança recebesse uma refeição, atendendo tanto à sua fome espiritual quanto às necessidades físicas. Não podemos esquecer que oferecemos cortes de cabelo. Há mais de 20 anos trabalhei com salão de beleza, tendo meu próprio salão durante alguns anos, mas não exerço mais essa prática, né, essa atividade como ganho. Eu exerço como doação. Então, durante a pandemia, nós fizemos aquele trabalho para as pessoas que estavam doentes, que não conseguiam sair para ir fazer um corte, então os idosos. Nós fizemos todo esse trabalho no meu distrito onde trabalho, cortando o cabelo das pessoas necessitadas, e foi muito lindo. E nas missões para onde nós já fomos, também fizemos esse trabalho e as pessoas ficam muito felizes. No âmbito da pregação, realizamos 9 séries de pregação em diferentes locais da ilha. A resposta foi surpreendente, com mais de 500 pessoas decidindo estudar a Bíblia e 94 pessoas escolhendo o batismo. Este aspecto da nossa missão nos permitiu compartilhar as boas novas do amor e da salvação de Deus. Bom, está sendo bem impactante para mim, porque a princípio eu viria somente para auxiliar, mas o pastor acabou me convidando para pregar também, e essa é a minha primeira vez pregando. Minha primeira vez da vida, na verdade. Então, para mim está sendo uma responsabilidade muito grande fazer esse trabalho. Eu lembro que eu, conversando com o pastor, eu disse que estava meio indecisa se eu aceitaria ou não essa missão, porque eu me via muito incapaz de fazer isso. E uma coisa que me marcou muito foi quando o pastor me disse: quem de nós deveríamos fazer esse trabalho? Ninguém, somente os anjos. A cura foi um componente crucial da nossa missão, manifestada através da Expo Saúde, que organizamos em parceria com médicos e hospitais locais. Fornecemos atendimento médico e medicamentos gratuitos enquanto ensinávamos as 8 leis naturais para um estilo de vida mais saudável. Esta viagem não apenas impactou a comunidade local, mas também transformou profundamente cada voluntário. Estamos gratos pela oportunidade de servir e pela generosidade dos nossos doadores que tornaram esta missão possível. Está sendo muito, muito gratificante, muito bom. Não tem como você chegar aqui e você não almejar, ansiar pela volta de Jesus, e você percebe: nossa, eu preciso um pouco de menos, preciso de menos, porque eles vivem com tão pouco aqui, mas eles são muito alegres, eles são muito assim vibrantes, são muito gratos, então fica uma lição de vida para a gente também, sabe? Então eu louvo a Deus por cada minuto que a gente está aprendendo aqui, com os voluntários, mas pelas pessoas, pelo tudo que eu estou vivendo aqui, cada dia, com as crianças, lá nos cultos à noite, está sendo uma bênção. A experiência da missão, já tive muita vontade disso. E eu já tive o privilégio de estar aqui em 2014. E quando eu estive aqui em 2014, eu estive com o meu filho, Gustavo. Ele tinha 14 anos. E na vida dele, ele conta que mudou a vida dele. E a gente percebe isso quando ele conta que mudou a vida dele. A minha esposa não pôde vir por causa de trabalho. Nós revezamos ali. E agora tivemos a oportunidade novamente de estar aqui e ela falou: não, agora eu quero ir para me ver como é que é ali. Quem consegue desprender um pouco do seu tempo ali para poder fazer essa transformação, especialmente aqui em São Tomé e Príncipe, eu acho que muda a vida sua dali para frente. Amigos, nossa experiência em São Tomé e Príncipe nos lembra do poder transformador do serviço ao próximo. Mas a verdade
é que não precisamos viajar para outro lado do mundo para fazer a diferença. O ato de ajudar os outros, aonde quer que estejamos, traz benefícios profundos, tanto para quem serve quanto para quem é servido. É isso mesmo, Douglas. A Bíblia nos ensina em Atos 20:35 que há bênção maior em dar que em receber. Quando nos dedicamos a ajudar os outros, experimentamos uma alegria genuína que enriquece nossas próprias vidas. Nós estamos numa segunda missão que Deus nos deu o privilégio de participarmos novamente, porque a nossa primeira missão foi no Quênia. Porque missão eu percebi que não é uma viagem, é um propósito, é muito maior. Na verdade, a gente não tem ideia do que é uma missão até participar de uma. Portanto, cada pessoa que participa de uma missão, o anseio dela quando ela volta é que outra pessoa participe. Porque não tem como você contar a experiência que nós estamos vivendo aqui. Só participando para a pessoa entender, e o anseio dela vai ser: outra pessoa precisa fazer parte disso. Um dos maiores benefícios do serviço é a perspectiva que ganhamos. Ao nos concentrarmos nas necessidades dos outros, nossas próprias preocupações muitas vezes parecem menores. Isso nos ajuda a desenvolver a gratidão e contentamento em nossas próprias vidas. Além disso, servir aos outros nos conecta com nossa comunidade de maneiras profundas. Construímos relacionamentos significativos e desenvolvemos empatia, o que nos torna pessoas mais compassivas e também compreensivas. É verdade, Rebeca. E não podemos esquecer o impacto positivo que o serviço tem em nossa saúde mental e emocional. Estudos mostram que voluntariar regularmente pode reduzir o estresse, combater a depressão e aumentar a sensação geral de bem-estar. A Bíblia nos lembra em Gálatas 6:2: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. Quando fazemos isso, não apenas aliviamos o fardo de outra pessoa, mas também fortalecemos a nossa própria fé e caráter. Bom, o nosso desafio começou primeiro pelo chamado, né? Você tem que se programar para uma missão, se preparar em todos os aspectos, financeiramente, de datas, todos os aspectos. Nós temos um filho pequeno também. Nós temos um filho de 4 anos de idade, então isso já seria um desafio, né? Porque o cenário mudou da primeira missão que nós participamos. Sim. E aí, no meio do caminho, quando nós já estávamos tudo programado para virmos para cá, nós descobrimos que ela estava grávida. Então, nós estamos aqui com um filho de 4 anos e ela enfrentando os primeiros 3 meses da gravidez. Uns enjoos, um pouco de desconforto. Eu tive até algumas sugestões, né, das pessoas que frequentam lá a nossa igreja. Ai, fica aqui, fica passando mal lá. Mas Deus já sabia que eu estaria grávida. E essa gestação, ela é bem delicada. E Deus sabe disso e eu escolhi confiar de que Ele ia cuidar de mim como está cuidando. Então, mais uma vez, está sendo assim, um divisor de águas, né? Não tem como você vir para uma missão e Deus não te transformar dia a dia. E o cenário que eu estou, mais ainda, né? Com o meu pequeno, que era um sonho nosso. A gente tinha falado para Deus, na primeira missão ao Quênia. Foi tão bom, foi tão maravilhoso. Eu falei, Senhor, a próxima oportunidade que o Senhor nos colocar, que seja com o nosso filho. E nós não podemos subestimar o impacto coletivo de nossas ações individuais. Como diz o provérbio, muitas mãos tornam o trabalho leve. Quando nos unimos para servir, podemos criar mudanças significativas em nossas comunidades e também no mundo. O serviço também nos dá a oportunidade de usar nossos talentos e habilidades únicas para o bem maior, como Pedro nos lembra em sua carta. Na primeira carta, no capítulo 4, verso 10. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Por fim, o serviço nos alinha com o coração de Deus. Jesus nos deu o exemplo supremo de serviço e quando seguimos seus passos, nos aproximamos mais dele e de seu propósito para as nossas vidas. Então, queridos amigos, lembremos que cada ato de bondade, por menor que seja, tem o poder de criar ondas de mudança positiva. Seja ajudando um vizinho,
voluntariando em uma organização local ou apoiando causas globais, todos podemos fazer a diferença. Como Jesus nos ensinou em Mateus 25:40. Quando fizerem isso, ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Que possamos continuar a servir com amor, compaixão e dedicação, sabendo que, ao fazermos isso, estamos verdadeiramente vivendo nossa fé e fazendo a vontade de Deus. Eu lembro que o pastor parafraseou uma frase de Martinho Lutero e isso me marcou muito e me fez tomar a decisão de aceitar a pregar. E ele disse assim: quando eu olho para mim mesmo, não vejo o porquê fazer esta missão. Mas quando eu olho para Cristo, o porquê eu não poderia fazê-la. Oremos. Pai Celestial, agradecemos pela oportunidade de servir em São Tomé e Príncipe e pelo impacto transformador que essa experiência teve em nossas vidas e nas vidas daqueles que encontramos. Senhor, abençoa o povo de São Tomé e Príncipe. Que as sementes plantadas durante nossa missão cresçam e frutifiquem, trazendo esperança, cura e renovação espiritual. Guia-nos para continuar tua obra, seja em terras distantes ou em nossas próprias comunidades. Que possamos ser instrumentos do teu amor, refletindo a compaixão e o cuidado de Cristo em tudo o que fazemos. Abençoa os pastores, os líderes locais que continuam o ministério na ilha. Fortalece-os e equipa-os para o serviço. Pedimos que toques os corações daqueles que assistirão aos programas de TV sobre essa missão. Que eles sejam inspirados a se envolverem no trabalho missionário e a apoiarem iniciativas que transformam vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos amigos, chegamos ao fim de mais um episódio de Está Escrito Canadá. Esperamos que esta jornada por São Tomé e Príncipe tenha inspirado você a servir aonde quer que você esteja. E não deixe que a nossa conversa termine aqui. Junte-se a nós nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube e Facebook, para continuarmos explorando estas fascinantes realidades de São Tomé e Príncipe. E compartilhe conosco nas mídias sociais a sua opinião e principalmente o serviço. Lembre-se sempre, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.